Olá a todos, estamos começando mais um capítulo do Kitur Hanaruch. A gente está no capítulo agora 57, Din Berach al-Machal o-Mashke v'Achar Kach Heviu Lo-Od. O que acontece quando a pessoa estava comendo alguma comida ou bebida, e depois trouxeram outra comida. Uma comida que não estava lá no começo, ou seja, na hora que a pessoa fez a brachá, essa comida não estava na frente dele. Será que a brachá feita no começo é válida para isso também? Ou será que ele vai ter que fazer novamente a brachá, mesmo que seja a mesma brachá sobre o alimento que ele estava comendo? Pode ser que a brachá original não serviu para esse novo alimento que chegou, então ele vai ter que fazer a brachá de novo. Vai depender muito da situação, é o que a gente vai estudar nesse capítulo. Fala o Kitzur Hanuch na Aleph, Berach al Alechem, velo yabedato lechol yoter ma sheichin lo. Alguém que fez a brachá sobre o pão, fez a brachá de amotzi, ele não tinha intenção de comer mais do que isso, ele tinha um pedaço de pão, dois pedaços de pão na frente dele, e era exatamente isso que ele pretendia comer. Kegon, shekanal lechem ogluska vesevar sheelodai, por exemplo, a pessoa comprou uma lachmania, comprou um pedaço de pão e achou que ia ser suficiente. Veshuv nitava lechol yoter, e aí depois que ele acabou, ele pensou, uau, quero comer mais. Veshalach liknot lo od. Ele mandou alguém até a loja, até a padaria, comprar mais um pão para ele comer. Ou seja, na hora que ele fez a brachá, ele tinha como intenção comer só o que estava na frente dele. E nem tinha mais em casa, não tinha mais comida, só que depois que ele acabou, ele estava com fome, ele decidiu pedir para alguém comprar para ele mais, ou ele mesmo foi. Afilo yesh lefanav od mima shechin lo batchila, mesmo que ainda sobrou um pouquinho do pão, ele ainda está no meio da refeição, ainda sobrou um pouquinho do pão, mesmo assim, sobre o novo pão que chegar, ele vai ter que fazer novamente a brachá de amotzi. A brachá que ele fez de amotzi no começo serve para o pão que está sendo servido na hora que ele está comendo, o que ele intencionou comer naquele momento. Mas se ele ainda vai comprar mais pão depois, ele não tinha essa intenção no começo, então ele vai ter que fazer brachá de novo, porque isso é chamado de nimlach, é alguém que mudou de ideia. Alguém que, por exemplo, ele decidiu, não quero mais comer. Ele fez algum sinal de que ele não vai mais comer. Por exemplo, ele fez mai macharonim, ou algo do tipo, depois de comer pão. Se ele quiser comer mais, ele vai ter que fazer novamente a brachá. Então aqui também, já que ele pretendia comer só um pão que ele comprou e depois ele decidiu comer mais, ele vai ter que fazer novamente a brachá. Já que esse pão a mais não estava na frente dele, não tinha ele em casa, ele foi comprar fora de casa. Mas alguém que tem pão em casa, ele tinha pão em casa, ele cortou meio pão e serviu para si mesmo na mesa. Ele pode ter até deixado a outra parte do pão na cozinha ou no freezer, onde quer que ele guarde o pão. Ele achou que um pedacinho ia ser suficiente e no meio que ele estava comendo, ele pensou, e depois ele disse, eu quero comer um pouco mais. Ou às vezes mesmo na mesa, você cortou um pedaço de pão para você, alguns pedaços de halot, decidiu que é isso que você vai comer durante a refeição, e depois você mudou de ideia, decidiu comer um pouquinho mais, e esse pão está na sua frente, não é um pão que você vai trazer de outro lugar, de fora de casa, que você vai ter que comprar na loja, é um pão que está na sua frente. Nesse caso, mesmo assim, já que é um pão que a pessoa já tinha isso em casa, não é considerado que ele mudou de ideia e decidiu comer mais, porque é normal. É normal que em casa, você está no meio da refeição, você pega um pedaço de pão, se serve disso, e às vezes você acaba decidindo comer um pouco mais, então é normal, é o costume fazer isso em casa, você não sabe exatamente quanto você vai comer. Por isso, não precisa fazer brachá de novo. Mas se a pessoa comprou na loja, na padaria, um pedaço de pão, levou para casa e depois decidiu comprar mais, isso daqui já é incomum, já é uma mudança de ideia que é como se começasse uma refeição nova, por isso, nesse outro caso, precisa fazer brachá de novo. Alguém que estava comendo frutas, ele fez a brachá para as frutas que ele estava comendo, e trouxeram para ele mais frutas depois. אם בשעת הברכה הייתה דעתו על כל מה שהביאו לו, אז זה אפילו אם אין לו עוד מהראשונות, אפילו לא מן הראשון, אלא שורות גם שוות, e não צריך לברך שנית על אלו שהביאו לו. Então vai depender da situação também. O que acontece? Se na hora que ele fez a brachá para as primeiras frutas, ele tinha intenção de comer todas as frutas que trouxerem. Ou seja, não necessariamente eles sabiam que iam trazer fruta, mas ele pensou, olha, eu estou fazendo brachá, eu vou comer algumas frutas, e se chegarem mais frutas, se alguém trouxer mais frutas, essa brachá é válida para tudo isso também. Então, nesse caso, mesmo que ele já tenha acabado de comer todas as frutas que estavam na frente dele, na hora da brachá ele tinha intenção de comer frutas novas, frutas que chegassem depois. Por isso, não precisa fazer brachá de novo. Vimunimlach mamash, mas se não, se ele realmente mudou de ideia, dehainu, o que significa mudou de
ideia. שמתחילה לא הייתה דעתו לאכול רק אלו שהם לפניו, ואחר כך נמלך לאכול יותר. Por exemplo, ele tinha intenção de comer só essas frutas que estavam na frente dele, ele não queria comer mais. E depois apareceram mais frutas, ele decidiu, quer saber, vou comer um pouquinho mais. Azai afila mina rishon vegam yesh lefanav od min rishonot, mesmo que seja a mesma fruta, e mesmo que ele não tenha acabado as primeiras frutas ainda, ele ainda está comendo, já que na cabeça ele não tinha intenção de comer outras frutas, essas frutas foram trazidas depois, então ele precisa fazer brachá para essas novas frutas, porque elas não estão inclusas na primeira brachá. Isso é quando ele tem intenções específicas, certo? Essa primeira alahá e a segunda alahá está tratando que a pessoa tem uma intenção específica de comer ou as frutas que estão na frente dele ou todas as frutas que forem trazidas. Porém, o que acontece muitas vezes é que a pessoa faz uma brachá sem calcular, sem imaginar o que ele pretende comer ou não. O que acontece nesse caso? Fala o que estou escrevendo na Hagimel, vem mitchilai tadatos tam. Lokach velokach. No começo a pessoa não tinha nenhuma intenção específica, ele estava na cabeça, olha, eu vou comer, sem planejar, sem pensar quanto ele vai comer ou não. Aí vai depender do seguinte, se na hora que chegou mais comida, ele já tinha acabado a primeira leva, ele já tinha acabado o primeiro prato quando chegou o segundo, nesse caso ele tem que fazer brachá de novo, porque na hora que ele fez a brachá, a intenção dele da brachá era para o que está na frente dele, ele não pensou se vão ou não vão trazer mais comidas, então o que vai ser trazido a mais fica meio que pendurado. Então, se ele já acabou o primeiro prato, é como se ele tivesse terminado a refeição. Então, quando trouxerem mais, é uma refeição nova e tem que fazer brachá de novo. Avalimayurlo as od merishonot, mas se quando trouxeram um segundo prato, ou trouxeram mais frutas, ou o que seja, trouxeram mais comida, ele ainda tinha um pouco do primeiro prato, nesse caso entra na dúvida. Nesse caso a gente entra realmente numa dúvida na halachá, se tem que fazer brachá de novo ou não. Porque por um lado, no começo que a pessoa fez a brachá, ele tinha intenção de comer o que está na frente dele, e não pensou sobre outras frutas que vão ser trazidas. Não é igual na primeira e na segunda halachá, que ele não tinha intenção de comer mais. Aqui ele só não pensou no resto, então por um lado talvez precisa fazer uma brachá nova, porém por outro lado, na hora que chegaram as frutas a mais ou a comida a mais, ele ainda tinha um pouquinho da comida anterior, então ele não terminou a refeição, então pode ser que não precisa fazer brachá de novo. Por isso nessa situação que se faz, por isso fala que o ideal é que na hora que a pessoa faz a brachá, como a gente vem percebendo isso em algumas halachot, que na hora que a pessoa vai fazer a brachá, ele tem que ter algumas coisas em mente. Ele tem que ter essa brachá, saber qual alimento está na frente dele, que brachá ele está fazendo, e que essa brachá é válida para os alimentos que ele está comendo junto. E aqui também ele acrescenta mais algo, que se trouxerem mais comida, que a brachá sirva também para a comida que está sendo trazida. Ou seja, a gente vê que na hora que a pessoa vai fazer uma brachá, ele tem que ter na cabeça o que está acontecendo, qual é a continuação. Por isso, é bom que na hora que a pessoa faça a brachá, ele pense que caso tragam mais comida, que essa brachá também é válida para tudo que for trazido. Mas se a pessoa não fez isso, ele não pensou na comida a mais que vai chegar, nessa situação o ideal é não comer mais. Já que tem dúvidas, tem que fazer brachá ou não, o ideal é realmente não comer mais, evitar comer. Pode sair, dar uma volta, sair de casa, depois voltar e começar uma refeição de novo se a pessoa está com fome. Mas não comer nessa situação em que tem dúvidas se tem que fazer brachá ou não.